Primeiro, bom dia, pessoal. Estou entrando agora aqui Estou atravessando aqui e estava ouvindo aqui, e eu acho que tem um ponto importante. Primeiro, o limite entre o que é mais previsível e menos previsível, ele é fractal. Então, vários de vocês colocaram a fronteira entre um e outro, mas é mais o mais parecido com onde começa a água e onde começa a areia na praia, então tem essa permeabilidade. Uhum. Mas tendo dito isso, eu acho que tem algumas reflexões importantes que eu queria deixar aqui do que é mais e menos previsível. Por exemplo, quando vocês falaram do ambiente de cirurgia ser um ambiente mais para o complexo, é óbvio que tem um monte de coisa acontecendo na coisa, mais do domínio do complicado e mais do domínio do previsível. Por quê? E até tem um livro super famoso do Atul Gawande, que é o Checklist Manifesto, que é a quantidade de gente que morria há muitos anos atrás por uma falta de checklist e arrogância do médico de achar que domina. Um outro exemplo parecido é avião. Um piloto do avião, quando a gente entra no avião, quando a gente entra numa cirurgia, a gente quer um padrão de ação controlado. É óbvio que tem imprevisto em cirurgia, mas se a gente, e eu não sei se tem algum médico aqui, mas e do mesmo jeito do avião, tem um padrão de ação, e a ideia é conseguir mapear todos os tipos possíveis de ocorrências que podem ter, e se tem um padrão de ação onde as pessoas são treinadas para ter uma resposta a esse padrão de ação. Então, então o que a gente está querendo dizer aqui? Existe um conjunto de variáveis controláveis e de restrições nesse sistema, que mesmo que ele seja complicado, ou seja, um avião é um negócio muito complicado, sei lá, uma cirurgia no cérebro é um negócio muito complicado, e tem um monte de variável, mas tem muita especialidade e muito estudo e redundância de profissionais que conseguem operar nesse... A gente tem uma enorme quantidade de cirurgia sendo feita todo dia no mundo, com o mesmo tipo de padrão, com muito pouco erro. E, geralmente os erros são por falta de processos atrelados ao domínio dos sistemas óbvios e complicados. Quando a gente vai para o lado dos sistemas onde as restrições são muito baixas, e a gente está entrando aí, fazendo essa distinção entre autorregulação e volatilidade, seria entre o complexo e o caos, o importante aqui é a gente lembrar que esses são sistemas sempre abertos. Então, o ponto que o Vicente trouxe de tempo, ele é uma das dimensões que faz você não ter uma relação de causa e efeito direto. Enquanto nos outros sistemas a gente tem uma relação de causa e efeito direto, que pode ser observada e pode ser controlada de alguma forma e operada, no domínio do complexo e do caótico, a relação de espaço e tempo, ela não é causal, ou seja, você não consegue enxergar pelos sintomas ou pelo que está se manifestando a causa. E, portanto, por isso que tem esse caráter de emergência. E por que isso acontece? Porque existe um processo permanente de interação entre o contexto e o modelo mental das pessoas atuando nesse contexto. Então, isso faz o sistema estar o tempo todo em interação. Então, em complexidade, tudo é fluxo. E a natureza do sistema vai acontecendo em fluxo. Qual que é a diferença quando a gente sai da autorregulação para a autovolatilidade? São as fronteiras. Por que um sistema complexo se autorregula? Porque existem fronteiras. Pegar numa empresa, uma estratégia, uma fronteira, regras básicas que são heurísticas, na linguagem de complexidade, são fronteiras. Então, quando o sistema se regula porque ele tem fronteiras que fazem essa interação dinâmica entre os agentes e o contexto, de alguma forma encontrar
sentir o que está acontecendo, desenvolver hipóteses e buscar soluções do sistema. Quando a gente vai para alta volatilidade, a gente está imerso nela. O coronavírus é do ambiente caótico. Do mesmo jeito que o tsunami é do ambiente caótico, o coronavírus tem a mesma natureza do ambiente caótico, ou seja, ninguém esperava, e aí você tem uma disrupção brutal, com uma quantidade de energia brutal, que produz uma volatilidade brutal, e o que você precisa fazer é agir antes e vai percebendo como é que a sua ação se responde. Então, é muito interessante de ver como boa parte das pessoas... foi interessante que eu tive um call essa semana com o David Snowden, e ele fez uma frase que para mim define um pouco essa conversa que a gente está tendo aqui, que é: existe uma insuficiência cognitiva distribuída hoje para dar conta dos desafios do que a gente está vivendo. Porque a forma de operar nesse ambiente caótico, que é o ambiente que a gente está imerso agora no coronavírus, e aí é impressionante, porque você abram o UOL, abram o Globo.com, o The Guardian, a BBC, o CNN, você vai lá ver curvas, você vai lá ver previsões, curvas lineares, que na realidade todas elas estão erradas, porque elas partem de uma linearidade, mesmo tratando exponencialidade, mesmo usando estudos de epidemia, elas partem de uma linearidade que não é da natureza do ambiente de volatilidade, do ambiente de caos. O caos, ele tende a se dissipar, a linguagem da física que eu aprendi com o Dr. Alfredo, em física, com o professor Alfredo, né? Em física, todo sistema tende a um caos infinito, porque ele é aberto infinitamente. Então, desculpa se eu compliquei mais aqui, mas eu queria fazer essas distinções, porque eu senti, só para a gente tomar o cuidado de não embolar e falar, não, tudo tem um pouco de complexidade, sim e não. Existem naturezas e prevalências, existe essa fronteira que não é rígida entre as dimensões, os domínios, mas sim tem características para cada domínio que faz com que a gente tenha que escolher intervenções muito diferentes quando a gente está lidando com cada um desses domínios, né? Voltando aqui para o complicado, ninguém quer fazer uma cirurgia e falar, lida com o que está emergindo aí, toma a decisão na hora do que vai acontecer. Não, a gente quer um cara que já tenha feito milhares de cirurgias para que corra o melhor possível, mas se ele enfrentar algum imprevisto, ele saiba exatamente o que fazer na hora do imprevisto. O André Muniz fez um comentário no grupo, só falando aqui, que eu acho que é interessante. As técnicas cirúrgicas mais incríveis surgiram em um momento caótico. Você vai para uma cirurgia em um ambiente complexo que responde a um evento caótico, que eu acho que traduz um pouco aí também, né? Exato, o que Marcelo falou, que boa parte das inovações vem do caos, né? Bom, André. Não, muito legal. Muito legal, obrigado, Marcelo. Muito legal. Muito legal. Peraí, me fala de novo. O que o Carlos falou aí, peraí. O André Muniz colocou no grupo, né? Das técnicas. Gente, fechar o microfone. Eu tenho que fechar o meu, peraí. Pode ir. As técnicas cirúrgicas mais incríveis surgiram em um momento caótico. Você vai para uma cirurgia em um ambiente complexo que responde a um evento caótico. Sim, eu não sei se vocês estão vendo a série do Freud, que vale muito a pena ver, porque de alguma forma você vai beber. As cirurgias iniciais do ser humano eram um ambiente entre caótico e complexo, uma zona total. Os caras saíam de um paciente e faziam o parto de uma criança sem higienizar a mão, ou seja, era um ambiente mais para o caótico mesmo. Hoje em dia a gente tem um ambiente que ele está mais para o complicado. Eu acho importante fazer essa distinção. A gente olha para a cirurgia porque a gente não faz a menor ideia, mas um piloto de avião e um neurocirurgião, eles têm completo domínio do que eles estão fazendo. Eles sabem cada parte do que eles estão fazendo. Que é completamente diferente. Vou falar da minha experiência. Por mais que eu já tenha gerido várias empresas e várias posições de liderança, cada vez que eu estou diante de um desafio
de marca, de estratégia, de tomada de decisão. Ou um antropólogo, pega um antropólogo, quando um antropólogo vai a campo, por mais que o antropólogo tenha experiência de ter ido a campo, ele vai encontrar a riqueza de um grupo de pessoas que ele nunca encontrou e, portanto, aquilo ele tem que emergir e lidar com o que está emergindo da natureza da complexidade, ou seja, ele tem que fazer o processo de imersão. Quando o neurocirurgião ele está falando, eu estou vindo de fora para dentro, eu estou vendo que a gente tem aqui a nossa chefe no grupo. O Snowden tem uma metáfora bem legal para distinguir complexo de complicado. Um chefe trabalha com a natureza do complexo, um fazedor de receitas trabalha com a natureza do complicado. Você seguir receita, você está seguindo o passo a passo. Porque o passo a passo de receita é muito parecido com uma cirurgia, por exemplo. Muito bom. Mais algum comentário? Ou podemos partir para o nosso break? Dez minutos de break. Vamos fazer 10 minutos de break. Voltamos às 12:08. Isso? Isso. Então, até já, pessoal. Até já. Avião funcionando, então você tem especialista em turbina, você tem especialista em aerodinâmica, você tem um monte de gente que se junta, combina essas especialidades e entrega. Um exemplo em empresa que eu gosto de dar é cadeia de suprimentos e de supply chain. Quando a demanda é conhecida, um negócio como commodity, por exemplo, ele tende mais ao complicado. Quando a demanda é muito volátil, porque depende muito de comportamento de consumidor, é um pouquinho mais, tende mais para o complexo, ele é mais responsivo. Mas quando a gente está falando de negócios mais previsíveis, como commodity, por exemplo, ele é da natureza do complicado. Quando a gente vem, e aqui a diferença é que a gente não vai buscar a melhor prática, a gente vai buscar a boa prática. Significa que a Boeing tem um especialista, a ciência é a mesma, a física é a mesma, mas você tem boas práticas e você busca a especialidade e você não está fazendo a melhor prática. Então, o exemplo da linha de produção tem uma máquina que invasa não sei quantos mil garrafas por hora. Então, eu vou buscar aquela garrafa. O avião não, tem a Boeing e a Embraer, que agora são a mesma coisa, a Airbus, são especialidades dentro do mesmo domínio. Quando a gente vem para o complexo, a gente está falando de uma natureza que é simultânea, por isso que o complexo tem esse caráter emergente, que eu tenho o agente, então o agente é uma pessoa na sua identidade, no seu contexto e no seu papel. Então, eu agora estou no meu papel da Xi, no meu papel de facilitador, que é completamente diferente quando eu sair daqui e vou estar com a minha família. Então, porque tem até pesquisas super interessantes, o Snowden cita muitas delas, por exemplo, quando você veste um uniforme, um profissional de segurança, quando ele veste o uniforme, ele muda cognitivamente, o cérebro dele muda, o nível de alerta dele muda. Então, tem esse ponto importante de complexidade, que essa ideia do agente não é só uma pessoa, mas é uma pessoa num determinado papel se relacionando com um contexto. E esse contexto... Então, cada vez que a gente muda o contexto influencia no comportamento dos agentes. Cada vez que os agentes mudam o modelo mental, eles influenciam no contexto. Isso que dá para o sistema complexo esse caráter emergente e incerto.
Vocês imaginam aqui um agente para pegar qualquer sistema, mas vamos pegar uma empresa, você tem centenas de colaboradores, consumidores, fornecedores, parceiros, todos eles, um em relação com o outro, e em relação com o contexto, alterando o contexto, e toda vez que esse contexto altera, muda o comportamento dos agentes. Quando a gente começa a multiplicar isso, aí a gente está falando em exponencialidade, a multiplicidade de interações que existe num sistema complexo, ela tende ao infinito. Ela é impossível. Portanto, e esse é um dos maiores desafios do que a gente está vivendo no momento de hoje e do que a gente vem vivendo ao longo dos últimos 200 anos, é de tentar planejar e controlar algo que não é planejável e controlado. A natureza, esta natureza de fluxo e de relação constante dentro do sistema complexo, produz emergência, incerteza e demanda diversidade. Por isso que quando a gente começa a falar de sistema complexo, a gente não está mais falando de alinhamento, a gente começa a falar de coerência. O Snowden ele estava falando de como lidar um pouco com esse desafio que a gente está lidando com o coronavírus. Ele é menos de estrutura, menos de hierarquia, e ele usou um termo muito legal, ele chamou de emaranhamento coerente, em vários domínios, desde o nível macro para o nível micro, e desde o global para o local. Então, nas múltiplas camadas e dimensões das pessoas nos seus contextos, esse emaranhamento tem que ter coerência, e eu já vou falar disso no momento, que é coerência do quê? Coerência de narrativa. O que diferencia o sistema complexo do caótico? É que esta relação, esse processo permanente de fluxo entre um agente e um contexto se dá dentro de um conjunto de fronteiras. Então, se a gente pega uma empresa, essas fronteiras podem ser a estratégia, a identidade, os valores, aspectos da cultura, as regras e processos, regras simples e processos que as pessoas entendem, elas são fronteiras que dão capacidade de um sistema se autorregular, é como se a gente criasse. E as fronteiras, elas tendem a ser muito permeáveis toda vez que você enrijece as fronteiras, que é o que se tenta fazer no domínio, que é você ter regra clara, processo demais, procedimento demais, você tenta trazer aspectos do domínio do complicado, e o sistema inteiro responde aumentando a sua entropia. Qual que é a grande diferença do sistema complexo para o sistema caótico? No sistema... tem um ponto importante aqui que eu esqueci. Deixa eu usar a linguagem que o Marco está usando aqui. Sondar, sentir e responder. E o que é importante aqui é que se aqui eu estou indo para boa prática, aqui eu tenho práticas emergentes. E isso é um dos grandes desafios que a gente tem para lidar com o que a gente está vivenciando, que é práticas emergentes significa que eu não tenho uma resposta certa ou errada. Um sistema complexo, ele não tem o certo ou errado, ele só tem hipóteses que são possíveis serem construídas e precisam ser prototipadas. Então, quando a gente começa a falar, e quem está em organização, falando da questão do ágil, da questão do beta permanente, de MVP, de protótipo, a gente está falando das expressões que vêm desta necessidade de entrar no sistema, sentir o sistema, lidar com o que está emergindo, construir hipóteses e, a partir dessas hipóteses, construir protótipos que sejam espalhados o suficiente para a gente testar o que funciona e o que não funciona.
E a ideia aqui não é de acertar ou de errar, mas a ideia é que todo protótipo gera uma informação para eu conseguir continuar navegando dentro do sistema. O desafio em gerir sistemas complexos é mover o centro de gravidade do sistema. E eu já vou falar disso para a gente fazer a nossa última atividade ligada à narrativa. Quando a gente está falando de caos, e a gente está imerso agora no caos por conta do coronavírus, deixa eu ver, a gente está falando em agir, sentir e responder. E as práticas são práticas novas. O que isso significa? A gente está vendo isso todos os dias. Ninguém tem a menor ideia. Ninguém tinha a menor ideia do coronavírus, ninguém tinha a menor ideia de que tipo de vírus era, ninguém tinha a menor ideia de que tipo, como se dava o contágio, ninguém tinha a menor ideia de como se espalhava. E a gente percebe que a China começou a tentar um monte de coisa, algumas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram, e assim por diante. Então, essa é a natureza do que é caótico, porque ele não tem nenhuma fronteira. Quando o coronavírus chega, não existe nenhuma... Ele pega o sistema inteiro de surpresa e as pessoas começam a agir. Que é exatamente... O tsunami e o coronavírus, eles têm a mesma natureza do ponto de vista do sistema do que a gente tá falando. E aí tem uma reflexão legal que eu queria deixar aqui para muitos de nós, e a gente tem se encontrado vários dias. Via de regra, o que nasce depois, o que emerge depois de uma onda caótica como essa que a gente está vivendo, tende a ser uma resposta regressiva do sistema e não progressiva. Por isso que é tão importante hoje a gente reconhecer que se a gente deixar o movimento natural acontecer, a gente tende a sair do coronavírus pior do que o que a gente estava, e começar a trabalhar para buscar ordens implicadas. Ordens implicadas é um conceito do David Bohm, que em física, David Bohm foi um dos professores do professor Alfredo. Em física, o sistema sempre tem entropia, o sistema sempre tende ao caos. Então, quando o caos é extremo, ele produz uma desorganização no sistema a ponto de matar o sistema. Ou quando o caos ele é suficiente, ele produz energia no sistema para o sistema encontrar uma ordem implicada, uma ordem num nível superior àquele. Por isso que em organização, às vezes, você produz caos, né? Você entra aqui no caos para produzir inovação. O hackathon que acontece lá no Vale do Silício, por exemplo, é típico. Você dá o desafio para um grupo de pessoas resolverem algo importante. Então, ele é num ambiente caótico, só que ele tem começo, meio e fim, e dali surge uma série de ideias. Então, eu acho que é isso. Deixa eu abrir para a pergunta, ver se... Porque eu não estou vendo o rostinho de vocês aqui. E ver um pouco de pergunta para a gente ir para a parte final do nosso dia aqui. Marcelo? Oi. Uma coisa que o professor Alfredo falou, que o caos não é uma falta de regras, mas um contraponto disso, né? Eu falo que são too many. É a ordem invertida. Mas que então, tem... Essa é a diferença da visão do professor Alfredo e do Snowden, é que na visão do Martin também, na complexidade ligada à tecnologia, essa distinção de ter fronteira e não ter fronteira, isso não é válido para eles, né? Em física, você sempre tem, e isso é uma das coisas que eu aprendi com ele, o Snowden usa, você sempre tem algum nível de entropia no sistema. Qualquer sistema tem entropia, né? Então, entropia não é negativa. Às vezes a gente fala em entropia como negativo, né? Então, o que ele está dizendo é a entropia máxima leva um sistema a ser tão ordenado que ele morre. É um paradoxo, na realidade, né? Você vai para um grau de entropia máxima, o sistema fica tão rígido que ele morre. Ele vai para o máximo de ordem. Então, qual é o nível de entropia? E aí o professor Alfredo, por exemplo, o universo é um sistema entrópico
caótico que tende ao infinito. Então, o que ele fala de fronteira, na visão dele de complexidade, é o que, de alguma forma, contém um movimento caótico que sempre tende ao infinito em sistemas abertos. Não sei se eu coloquei mais do que eu ajudei aqui. Marcelo, tem uma pergunta da Rita que ela escreveu no chat aqui, que ela fala que não ficou claro porque, via de regra, o que nasce depois tende a ser uma resposta regressiva e sai pior do que entramos. Ela pergunta, como fazer para sair melhor e para alterar o futuro para ser melhor? Porque você tem, mais ou menos o que eu estava falando agora, acho que eu consigo dar o exemplo, vocês lembram dos movimentos de Primavera Árabe, depois Occupy Wall Street, os movimentos das redes sociais que aconteceram no Brasil em junho de 2013? Quando o caos entra nessa linguagem aqui do Knef, ele produz uma quantidade enorme de energia. Só que como ela não tem fronteira, ela é descontrolada. Então aquela energia toda se dissipa e ela desorganizou tanto o sistema que é como se tivesse caído uma bomba e a hora que baixa a poeira, você vê aquela bagunça. Então, o Primavera Árabe, Occupy Wall Street, os movimentos sociais de 2013 no Brasil, deram origem ao Trump, ao Bolsonaro, ao fundamentalismo e à fragmentação, porque você desestruturou o sistema, criou mais precariedade no sistema e deu espaço para essa maior rigidez e para essa maior fragmentação. Você pega um estado pós-tsunami, então o que a gente está vivendo agora, a gente está chegando bem perto disso. Por isso que tem um contraponto a isso, que são essas redes nossas aqui de solidariedade e de colaboração que estão surgindo, e agora elas só vão ser efetivas se a gente conseguir cocriar estruturas. Por isso que o Snowden tem falado nessa história do emaranhamento coerente, que é como é que a gente experimenta novas coisas, traz, então, uma forma prática de lidar com isso, é fazer sense-making, ou seja, a gente só consegue dar sentido para o que está acontecendo se a gente entender as histórias que as pessoas estão contando. Se a gente trouxer quem está no topo e aproximar quem está no topo de quem está na base, quem está das pessoas comuns que estão vivendo o desafio do que está acontecendo. Se a gente se pressupor a aprender e testar coisas novas que não foram testadas e responder rápido a como elas vão fazer. E fazer isso em comunidade, fazer isso em grupo. E o grupo mais diverso possível. O Snowden falou um negócio muito legal essa semana, que eu não sei se eu falei, eu já não sei onde eu falei isso, mas eu falo de novo agora, me desculpa se eu estou repetindo para quem já está vendo eu falar ao longo da semana. Mas tem uma imagem de uma radiografia que tem um tumor no pulmão e tem um gorila que é 20 vezes maior que o tumor no pulmão. Você mostra essa radiografia para 100 radiologistas, 83 só vem o tumor, não vem o gorila. Nós temos aqui, Marcelo, eu posso compartilhar a imagem. Se quiser pode compartilhar. Mas o que é importante dessa história? Não é os 80... Tão importante quanto os 83% que não conseguem ver o gorila, é a gente saber quem são os 17% que veem o gorila. Porque para lidar com as práticas novas que a gente vai ter que construir para o que vai emergir ser melhor, a gente deveria estar considerando se encontrar com gente muito diferente da gente. E aí o que é legal que o Snowden falou, que tem um pequeno overlap, ou seja, onde é que a gente concorda, um espaço que a gente concorda, que é onde a gente se conecta, e as nossas diferenças serem essa base para a inovação. E o que é interessante é que provavelmente esses 17% de pessoas que veem o gorila, eles estão na fronteira do sistema. Porque usualmente quem produz inovação no sistema está na fronteira, não está no centro do sistema. Está na periferia, está fazendo alguma coisa, provavelmente não está aqui nesse encontro com a gente. Então, como é que a gente traz essas múltiplas camadas, essas múltiplas vozes, para produzir as inovações e as práticas novas que vão dar esperança da gente poder emergir dessa situação para uma situação melhor?
porque o movimento natural do caos é produzir na saída um sistema pior. Tá aqui o gorila está aqui, eu não sei se vocês estão vendo o gorila, e o tumor eu não faço ideia, porque eu não sou radiologista, eu não sei onde está o tumor, eu sei que o gorila está aqui. Mas como eu não sou radiologista, eu não consigo ver o tumor. Tem uma pergunta. Do Darcy, Darcy, onde entram questões como mente, consciência nesse contexto, não como consciência sendo uma propriedade emergente do cérebro, mas consciência como algo vazia, vacuidade, não local, fronteiras no limite. Ô, Darcy, essa é uma pergunta espetacular. E neste olhar aqui de complexidade, ela não entra, mas eu posso te dar um pouco a minha perspectiva de como eu tenho olhado para essa questão, e até o Vicente está aqui na terça-feira, dia 14, já vou fazer o spoiler aqui, Vicente. O Vicente vai estar falando um pouco da experiência da presença não dual vis-à-vis o que a gente está vivendo. Então, o Snowden é um cientista, então ele não tem muito espaço para isso, mas eu já tive essa conversa com ele. A forma como eu me relaciono com isso... Deixa eu compartilhar de novo aqui o meu desenho, Marco. É que nesse espaço aqui, o agente que tem um comportamento, ele tem essa consciência pré-existente. E aqui se encontra um campo coletivo, que é esse campo coletivo da mente coletiva, da noosfera, que é onde entra o mistério, onde entra o não dual, onde entra o não manifesto. E aqui tem um espaço de ação. E que o que eu tenho trabalhado muito, que acredito demais, é que o que efetivamente produz transformação nesse ambiente aqui não são indivíduos, porque aí corrobora com o olhar da diversidade. Não tem uma pessoa que tenha a capacidade suficiente de lidar com os desafios que a gente está enfrentando. A gente precisa de diversidade cognitiva. E essa diversidade cognitiva, ela só acontece no espaço sagrado do nós. Então, por isso que eu acredito que o veículo que tem potencial de produzir transformação na sociedade são as comunidades como essa nossa aqui, de pessoas que se predispõem a ter uma relação transparente e respeitosa. Baseada e fundamentada no quê? No mistério. No não dual. No compromisso de servir o não manifesto. Mas isso aqui é o Marcelo falando, não é o David Snowden falando. Perguntas? Tem mais alguém com perguntas para a gente ir para uma última? Marcelo, Oi. Posso fazer uma pergunta? Vai lá. Então, eu, por exemplo, eu trabalho quase há 15 anos transformando organizações, né? Acabei o início do Agile, né? Eu fui um dos fundadores do movimento Agile Brasil. E, legal. E o meu pepino justamente era porque eu estava vendo uma monocultura. Já foi muito, não foi por uma questão de ser dever, foi uma questão muito ideológica. Foi porque eu estava vendo uma monocultura dos últimos 300 anos e eu estava vendo um tsunami que, bom, agora chegou, mas em 2005, 2004, depois de ler a terceira onda, né, de Toffler, etc., fiquei super preocupado, né? E eu via justamente que a galera estava gastando e treinando muita gente no complicado, sim, com gestão de projetos, PMI, etc., né? Tudo isso daí era dentro do domínio do complicado e eles estavam basicamente errando, ou seja, era todo o sistema sistematicamente educando pessoas a enxergar o complicado e sistematicamente fracassando. Então, tipo assim, não era um problema dos agentes, era um problema do sistema restringindo a percepção das pessoas, né? E aí a gente precisava introduzir a questão
de modelos ou de abordagens mais empíricas, mais complexas, né? Que reconhecessem esse domínio como complexo e que ajudasse a mudar o mindset, ou a percepção, para justamente conseguir começar a trabalhar nisso. E hoje a gente está com um problema que eu chamo como transformações fake, né? Hoje tem 74% das organizações que estão com transformações digitais, ágeis, etc., tem transformações fake. E a minha abordagem é de transformações muito diferente do que a galera usa. Então, eu separei do movimento ágil em 2011 por conta disso, né? Porque o pessoal ficou dogmático em vez de pragmático, né? E eu uso uma coisa, eu queria te falar isso, eu uso justamente criação de pequenas crises para tirar o sistema da zona de conforto que ela está, né? Você entende que a prática de criar pequenas crises controladas, né, para tirar o sistema desse ponto, né, desse equilíbrio local que eles estão, para justamente conseguir tirar ele e subir, né, para um outro nível, é uma abordagem que faz sentido, porque a galera de agilidade me vê muito maquiavélico, muito tipo assim, como se fosse uma forma, não é transparente, não estamos conversando com todo mundo, senão que estou criando pequenas crises justamente para... Porque não é intelectual o problema. O problema é outro. O problema é que estamos presos num sistema e não é uma questão de conversar, é uma questão de, assim, precisa saber alguma coisa. O que tu acha disso? Cara, bom, primeiro, muito legal tua pergunta, observação. Eu gosto muito do que você faz. Uma das coisas que eu gosto de fazer, eu já vou explicar isso, que é o que eu chamo de produzir inflamação no sistema, né, de inocular algum nível de inflamação que produz incômodo no sistema, que eu acho que é o que você está fazendo, que é uma das abordagens, entre muitas. Mas eu queria aproveitar o Snowden chama de zona liminal isso aqui, ó. O ágil, ele trabalha nesta fronteira aqui, né? E esse é um dos problemas da turma do ágil, que é um negócio que nasceu para fazer essa ponte entre o que era emergente, complicado, que os PMIs em cascata não davam mais conta, os projetos de tecnologia não davam mais contas, aí eles quebram. Então, o ágil está aqui nessa fronteirinha do complexo e ele ajuda a navegar do complexo para o complicado. Que, na realidade, 95% do tempo que um líder deveria passar na organização é fazendo a transição do o que eu aprendo de inovação, prototipo, marca, cultura, liderança, para escalar, para se transformar em sistema e transformar em escala. Puta, isso aqui ficou rígido demais, como é que eu volto para cá? Isso aqui deveria ser boa parte do sistema. Então, e eu concordo com você, e me dá preguiça, porque do mesmo jeito que todo mundo ficou falando décadas em PDCA, agora você vai na empresa, todo mundo só fala em ágil, Scrum, Sprint, OKR, sem ter a menor ideia se tudo virou prego, né? Porque quando você tem um martelo só, tudo vira prego, né? Então, o ágil tem o seu valor, mas ele não é suficiente para tudo. O que você falou que eu gosto... E aí tem esse domínio inteirinho aqui do complexo, que não é o ágil que vai dar conta. Que é a capacidade de fazer esse processo, de fazer sense-making da organização, construir hipótese, desenvolver protótipo, buscar granularidade de protótipo e a diversidade cognitiva do sistema. Tem um monte de coisa que acontece aqui que não é com ágil que você vai responder. E às vezes o sistema está tão rígido que ele pressupõe isso que você está falando. Como é que eu crio uma crise aqui? Como é que eu produzo uma entropia planejada para isso aqui gerar energia suficiente para eu vir para cá? E aí, vindo para cá, eu consigo mudar as narrativas e começar a construir hipóteses, que essas hipóteses vão me permitir criar protótipos, e esses protótipos vão me falar, isso aqui vira um projeto, que aí sim eu começo a trazer agilidade, começo a trazer para cá. Então, eu gosto muito do que você está falando, que é uma forma de produzir inovação, inoculando inflamação no sistema.
a reflexão que eu te faria é que talvez tenha uma oportunidade de, uma vez que você produziu inflamação, como é que você ajuda a dar o próximo passo? Sim. Né, que é esse passo que é porque eu não sei se a gente vai ter tempo aqui, qual é a única forma de entender a prontidão do sistema complexo? É entender as histórias que as pessoas contam umas para as outras. Quando a gente fala que sempre gerir bagunça, e o maior desafio da liderança é construir coerência. Frisson. Melhorou ou não? Agora sim. É construir coerência. A coerência em relação ao quê? A coerência entre a meta-história que a empresa conta do que ela é e para onde ela está indo, com o centro de gravidade das micro-histórias que as pessoas contam umas para as outras. Porque se for tão diferente, é esquizofrênico, aí aumenta o cinismo corporativo e é uma palhaçada. Agora, o nível insatisfação e um certo nível de incoerência é fundamental, porque é daí que vem energia para as transformações acontecerem. Mas o papel da liderança é manter esse nível de coerência ou incoerência saudável a serviço do que a gente precisa fazer. E você só faz isso, você não faz isso de fora para dentro, você só faz isso entendendo, fazendo sense-making, ajudando as pessoas a entenderem as histórias que elas contam umas para as outras e qual é o sentido, porque tem um ponto importante que é esses milhares de pessoas se relacionando umas com as outras, influenciando o contexto, sendo influenciadas, produzem a coisa mais importante da empresa, que é a inteligência coletiva. Você não pega, não existe gestão do conhecimento que pegue isso, porque, por exemplo, o que a gente está aprendendo um com os outros agora está no espaço, nesse espaço aqui. Falar, qual é a inteligência coletiva desse grupo? Sei lá. Né? Para a gente conseguir aprender, eu teria que pedir para vocês conta a história do que foi essa manhã para vocês. E aí coloca isso em tríades. E aí sim você começa a ver as topografias de histórias emergindo e começa a agir sobre elas. Então, talvez uma coisa legal é você começar a pensar, uma vez que você produz inflamação, como é que você vê que as suas inflamações mudam ou não mudam as narrativas da empresa? Porque aí você consegue ajudar a mover a organização para um outro lugar, entendeu? Eu tenho assim, diferente é mais um minuto, tá? É diferente do movimento ágil, que a galera pega e implanta modelos, eu não saio com modelos, eu saio, na verdade, com a questão de saúde, né? E aí, o que eu coloco, na verdade, é um norte, né? Que é a carinha feliz do cliente, a carinha feliz dos colaboradores, a carinha feliz dos donos investidores, a carinha feliz da sociedade. E aí, a partir disso, a gente coloca métricas para justamente começar a ver, tipo, né? Ou seja, começa a ser todo um processo de maximizar valor, maximizar a carinha feliz e minimizar calor, minimizar a carinha triste, né? E aí, a partir disso, eles começam a entrar num processo empírico, né? De trimestralmente, com OKRs, etc., a encontrar, né? Criar hipóteses, entender causas raízes, etc. E aí, a partir disso, começam a tomar políticas, digamos assim, mudança disso, mudança daquilo, e aí eles vão fazendo. Mas é muito diferente do que a galera está fazendo, né? É muito legal, eu acho muito legal. Talvez além das carinhas, se você introduzir esse conceito do sense maker das histórias, eu acho que pode ficar bem poderoso, mas é muito legal. Que eu uso isso de forma intuitiva, mas não consegui escalar, entendeu? Acho que essa ferramenta pode ser interessante. Legal. Legal, desculpa aí. Imagina, que isso, foi super legal a sua intervenção. Acho que é isso, né? Vocês querem... A gente podia mostrar para a turma o Sense Maker que a gente produziu ontem, para eles terem uma ideia do que a gente está falando, né, Marco? Você quer compartilhar? A gente pode mostrar o que já coletou até agora, mas se eles quiserem tentar responder uma vez, até para ver como é que é participar, se eles quiserem 5 minutos para isso, ou a gente mostra direto o que a gente já tem até agora. Eu acho mais fácil mostrar direto. Eu estou vendo bastante gente mostrar direto? Que é. Então vamos lá. Então deixa eu... Só libera para compartilhar aqui, Marcelo, que eu já... Desculpa. Vamos lá. Aqui tá. Tá aqui. Então a gente está olhando direto no sistema, se você quiser ir falando. Então, isso aqui, pessoal, é um SenseMaker.
né, que a gente está produzindo aí para... Quem está no grupo de meditação já respondeu, quem está no Gaia está respondendo. A ideia é a gente entender onde é que está a prontidão do sistema, desse sistema coletivo. Até respondendo a pergunta da Rita, isso aqui pode ajudar a gente a se conectar de onde tem energia para a gente construir eventuais iniciativas que podem fazer a gente sair do outro lado diferente do que a gente está vivendo. Então, a gente pediu para as pessoas contarem uma história, elas contaram essa história, e aí era a história que a gente pediu para elas contarem de algo importante que aconteceu nas últimas semanas, que é relevante, que precisa ser contado. Uhum. Então, aqui tem quantas histórias, Marco? Quase 300, né? 294 já. 300 histórias. E aí, o que é interessante ver é que quando a gente olha para todas as histórias, e é isso que esse é o exercício que a gente vai fazendo de construção de hipótese. A gente começa a tentar entender que padrões emergem daqui e que outliers tem aqui. Então, dessas 300 histórias, a gente vê que a minha Siri está... A gente vê que tem uma grande massa aqui de histórias puxadas para o bem-estar mental ou físico. Então, um olhar mais individual. Aí vai para outra. Essa aqui é das histórias. Entender o que estava acontecendo, lidar com a situação ou encontrar significado na situação. Você vê que, apesar de um comportamento individual, a grande massa de histórias tende a estar buscando um significado para o que está acontecendo. Bom, deixa eu fechar aqui. Seguindo. A outra é se essas histórias tinham a ver com ajudar os outros, se manter ocupado ou produtivo, ou cuidar da saúde, e a gente vê uma grande massa aqui em ajudar os outros. Então, a gente vai vendo, apesar de ter uma preocupação pessoal com manter sanidade, saúde física, tem uma busca de significado e um olhar para o outro. E a gente já viu isso ontem, quando a gente separa a positiva de negativa, essas coisas mudam, que é aí que a gente começa a desenvolver história, mas aqui, o que poderia ter sido melhor nessa história? Direcionamento, liderança, considerar a necessidade dos outros e solidariedade, a gente vai ver que faltou um pouco de tudo, na realidade, né? Se a gente olhar aqui, faltou um pouco de tudo. Pode ir para a próxima. Se o que direcionou foi amor, sentimento, visão, pensamento e ação, então a gente olha aqui para o sentimento mais relevante até que o pensamento e a visão. E se o comportamento está mais ligado à autopreservação, cuidar das pessoas próximas ou cuidar da sociedade, você vê aqui os aspectos de preocupação em relação à sociedade. O que é, por exemplo, quando a minha cabeça vem aqui, eu começo a olhar para isso e falo, pô, tem um padrão aqui, apesar de todo mundo estar falando sociedade, de buscar significado, de ajudar o outro, tem um primeiro impulso do comportamento individual. E aí essa é uma hipótese. Aí você começa a separar o que é positivo do que é negativo. E essas hipóteses é que geram protótipos, né? Então, essa é que é a ideia do Sense Maker. Ao invés de ficar inventando, eu entendo a prontidão, a topografia das narrativas. Pro Juan, a pergunta, essa que é a sacada. É pegar algo que é qualitativo, que é a tua experiência lá no dia a dia, que sobra para uma coisa que se transforma em quantitativa e informação que você pode trabalhar sobre. Então, vocês imaginam que isso aqui, à medida que você começa a construir protótipos e deixa isso aqui aberto, você começa a ver uma mudança de comportamento no centro de gravidade dessas histórias. Então, vi um pouquinho de vocês, como é que foi brincar um pouco com as informações. André Muniz. Vai lá, André. É uma impressão minha ou existe ali uma constância de você ter um número significativo ali no centro?
É esse número significativo ali no centro, que normalmente meio que na distribuição ele aparece, pelo menos eu percebi isso. Isso é uma incerteza da pessoa? Ixi, André, não estou te ouvindo. Ele falou se a constância das narrativas onde as pessoas se posicionaram no centro do triângulo se tem a ver com uma incerteza das pessoas de onde colocar. Pode ser duas coisas, André. Em tese, não. E na realidade, não são todas as narrativas que tem isso. Tem algumas, e eu notei isso. Pode ser duas coisas. Em tese, o centro do triângulo é que aquela história tem 33, 33, 33. Ela tem peso nos três vértices. Quanto mais perto do vértice, mais ele está no extremo. Pode ser isso, ou pode ser esse ponto que você está falando, que na dúvida a pessoa deixou no meio. Para validar isso, a gente tem que entrar nas histórias e começar a perceber se efetivamente você começa a ver um conjunto de histórias que as pessoas realmente balancearam, ou você começa a perceber que tem muita disparidade, provavelmente tem um erro na tríade. Aí a gente tem que mergulhar nas histórias agora para confirmar isso. Eu fiquei, só para reiterar o que o André colocou, para mim, eu fiquei bastante confusa com os dados, por causa justamente que esse meio do triângulo não ficava claro para mim o que era e, portanto, o que você estava comparando de cima e de baixo e o gap. Então, assim, ficou difícil para mim fazer uma análise. Vocês não conseguiram enxergar nenhum padrão à medida que vocês foram lendo as tríades? Na verdade... Desculpa. Fala, peraí, o Mike, depois a Michelle e o Marcelo. Olá? No, primeiro foi a primeira vez que eu tive esse tipo de contato com o resultado, né? Então, uma análise. E dentro do grupo, assim, primeiro, tô tipo impressed e tô adorando, porque na verdade, até agora, a gente estava interagindo no nosso grupo como alguém que fornece uma informação que ela estava para mim sempre tipo, ok, so what, né? E agora que a gente colocou, cara, é muito poderoso isso daqui. Porque você começa a tipo, criar links dentro, obviamente a gente éramos 4 pessoas, desculpa, e não tem suficiente tempo, né? Sky's the limit aqui. E como você vê esses padrões de que são problemas mentais, corporais, e que tipo de prática, por exemplo, você linka isso, eu vou só abrir rapidamente aqui, que, por exemplo, era... É claro que existe um viés do grupo. Eu acho que é importante dizer isso, que esse grupo tem um grande viés, porque aqui foi, na verdade, não foi desse grupo, desculpa, foi do grupo de teoria U, mas é a mesma coisa, né? Que é basicamente muito altruísta, todo mundo querer ajudar o outro, e temos uma visão mais concêntrica, etc, etc. Então, acho que isso impacta muito, mas o quanto você vê dessa preocupação de ajudar o outro. Eu não entendi também quando está no meio, né, se é algo que é balançado, né, que era tipo esses 3 centros, se as pessoas também têm já entendimento desse balanceamento, mas você não consegue tanto tirar uma conclusão daquilo. Mas quando isso vai para um desses lados e vê esses padrões, é muito legal como você pode disso tirar, beleza, que tipo de práticas, então, vamos dentro do nosso grupo desenvolver para atender essas necessidades. Eu acho fantástico. Não, eu fico animado com a tua citação, que essa é a mesma minha, porque é que você começa a ver a topografia de narrativa, mas tem um ponto importante antes das práticas, que é criar hipótese. Aí você cria uma hipótese, esse padrão emergiu por causa disso, 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 você vai checar nas histórias se essa hipótese ela é uma alucinação, uma hipótese lógica, e a partir daí você pensa em protótipo. Fala, Mi. Vai ser o Marcelo. Eu vou começar, Marcelo. Eu achei super rico e seria maravilhoso abrir para mais pessoas para poderem criar suas hipóteses e depois trazer protótipos. E acho que é o exercício mais rico, porque a gente sabe que isso meio que ajuda muito na hora que usa a ferramenta quantitativa, mas é um processo basicamente qualitativo, né? E o que a gente conseguiu gerar de hipóteses, assim, é um sentido de
estamos todos amparados por um olhar pelos outros, mas mais um nível de emoções, mas isso está muito ambivalente. Então, é entre aspas, assim, o amor constrói, né? Mas de que jeito que ele constrói? Né? Temos umas mãos levantadas aqui, peraí. Deixa eu só comentar uma coisa importante aqui, que é a beleza do SenseMaker é pegar o qualitativo e o significado das histórias, que a gente só percebe qualitativamente, a gente só percebe em poucos números, e daí, quando vai para a tríade, vira uma informação objetiva. Então, é a beleza de integrar, falando na linguagem da integral, os quadrantes inferiores da esquerda e da direita. Essa aqui a Rita Prado. Quando a gente fez no nosso grupo, a gente acabou travando no primeiro slide, mas do primeiro slide a gente estava discutindo, por exemplo, a questão de surgiu cuidado físico e mental. E aí o que nos chamou a atenção, vocês conseguem me ouvir bem aqui, que eu troquei de microfone já umas 2 vezes, surgiu, por exemplo, a gente nunca viu tantas pessoas tentando fazer exercício dentro de casa, mesmo pessoas que talvez nunca fizessem. Então, isso está sendo muito batido na tecla. Se você vai olhar nas lojas, acabou caneleira, acabou, sei lá, algumas coisas. Grupo de meditação aberto, nunca se viu tanto grupo de meditação aberto para as pessoas, baixarem, se centrarem, etc. Então, quando você olha para isso, tem lá o negativo, que talvez sejam as pessoas que nunca foram para a academia, nunca pensaram em fazer esse centramento, essa coisa toda, e não conseguiram. Então, a gente só parou ali, mas parando ali, então o que é possível fazer? Será que é possível você olhar e falar assim, tá, como é que você, quando passar tudo isso, traz mais essas pessoas para esse cuidado? Elas vão continuar tendo essa percepção da importância? Então, acho que a gente já um pouco nessa discussão ali, se a gente falasse do primeiro slide. Rita, deixa eu te falar uma coisa, que é a mesma coisa que eu falei para o Mike, e um super cuidado que a gente tem que tomar, porque você já assumiu uma coisa e está pensando na prática. Vocês lembram da questão da complexidade, do caráter emergente e incerto? E que a única forma de lidar com complexidade é você sentir e provar o sistema. Então, quando eu te ouço, e esse é um cuidado ativo e que a ação que a gente tomar, dar um passo para trás, quando eu te ouço, essa é uma hipótese, a que você falou. A hipótese de que as histórias negativas estão relacionadas a pessoas que praticam menos. Se essa é uma hipótese, a gente tem que entrar nas histórias e ver se as histórias refletem isso ou não. Porque senão a gente projeta o nosso viés e sai fazendo coisa que não faz sentido para o sistema que a gente está acostumado a ver e fazer esse erro. Então, do ponto de vista de complexidade, as práticas são emergentes. E para elas serem emergentes, eu não estou pensando em certo e errado e nem estou pensando em projetar o que eu gostaria que fosse. Eu dou um passo para trás e falo, do que eu estou assistindo aqui, quais são hipóteses que fazem sentido? E aí essas hipóteses você testa. É super importante isso. Senão a gente só arrasta o nosso modelo mental usando o linguajar de complexidade. Adriana. Eu acho que o Marcelo respondeu exatamente isso, né? Porque eu senti que a gente estava levantando hipóteses, eu corri o risco, falei, puxa, estou sendo tendenciosa, né? Mas acho que essa questão que o Marcelo colocou, que é como também a gente não fica com a nossa tendência e nossa projeção, né, desse viés. Então é isso, é checar a hipótese voltando nas histórias. Ok. Fátima. Ficar rouco de ouvir antes de sair fazendo alguma coisa. Isso. Fátima. Bom, o que eu queria falar é que também gostei bastante da ferramenta, porque eu acho que ela traz concretude, né? Quando a gente consegue enxergar, assim, ela traz um mapa para que a gente possa refletir e tomar decisões. E aí, eu estava no grupo do Mike, e a gente levantou essa coisa do viés do grupo, né? Do coletivo que respondeu a pergunta. E uma outra dúvida que surgiu, mais minha, inclusive, quando eu coloco os 3 triângulos,
Então, tem o geral, o positivo e o negativo. A gente viu que ali do lado, o número de participantes que gerou aquele percentual em cada um dos 3 triângulos é diferente. Então, a pergunta que eu fiz lá no meu subgrupo é que talvez fosse necessário colocar os 3 triângulos nas mesmas bases, né? E a minha inspiração para isso é que, por exemplo, quando eu penso na quantidade de crianças que morrem no Brasil e na quantidade de crianças que morrem na Índia é exponencialmente maior. Só que lá a gente tem 1 bilhão de habitantes. No Brasil, 200 milhões. Quando eu coloco os dois na mesma base, a gente vê que no Brasil morre muito mais que na Índia. Proporcionalmente, quando eu ponho os dois dados nas mesmas bases. Então, a reflexão que eu fiz foi isso, assim. Se você puder comentar um pouco, Marcelo. É o mesmo motivo, a quantidade, porque geralmente no SenseMaker, e principalmente no Brasil, mas isso no mundo todo, as pessoas tendem, como elas estão muito acostumadas a responder, a tentar preencher expectativas, as histórias positivas geralmente são maiores que as histórias negativas. Nesse caso, e aí tem todo esse viés do grupo da teoria U, de iniciado, e de todo mundo achar que a gente está vivendo algo único, que o mundo vai ficar muito melhor, ou seja, tem esse viés da mentalidade coletiva desse grupo. Então, ali o que tem mais história positiva do que história negativa. Então, é relativo. E, às vezes, as histórias negativas, elas não são em quantidade suficiente para ter validação estatística para você começar a gerar hipótese. Mas, nesse caso, não. A gente teve aí, acho que 80, 90 já são bastante histórias negativas. Então, mas elas são, não é absoluto, não, é relativo. Elas tem uma certa quantidade de história negativa e uma certa quantidade de história positiva. Mas o que eu estou falando é que não dá para comparar os 3 triângulos, porque um tem 200 e tantas pessoas que responderam, no outro triângulo tem 68, no outro tem 50. Eles não são para comparar, Fátima. Eles são informação. Eu acho que essa desculpa. Então, esse assim, ó. Obrigado que vocês estão fazendo essa pergunta. Cuidado de não arrastar a nossa mentalidade de olhar para as coisas lineares. Esses triângulos não são comparáveis, eles são 3 peças de informação. Tem um triângulo com todas as histórias, tem um com as histórias positivas e tem um com as histórias negativas. Quando eu olho distanciado disso, o que me informa? Que tipo de padrão emerge? Que tipo de coisa eu vou conseguir? Ele não tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente começa a olhar para um negócio que é poderoso com o mesmo modelo mental que a gente está acostumado a olhar para as coisas lineares e mecânicas, entendeu? Tá. Beleza, obrigada. Muito bem, pessoal. Podemos encerrar? Legal, então abre o microfone aí para a gente ouvir todo mundo dando tchau. Obrigado.